Olá, seja bem-vindo ao DeAngelisCast. O tema de hoje é de grande relevância. Vamos falar sobre comunicação oral, matéria que impacta no seu crescimento profissional e isso se reflete em diversas carreiras. Um ponto que é muito importante, mas que é uma grande dificuldade de muitos brasileiros, que é superar o medo de falar em público e dominar a oratória. Eu estou acompanhado hoje do Guilherme de Ângeles, você já o conhece, é doutor em comunicação, professor universitário, jornalista e vai bater esse papo comigo sobre essa temática que faz diferença, né, Guilherme, na vida dos profissionais. Exatamente. Tudo bom, Gilbert? Olá, você que está assistindo a gente ou nos escutando pelo Spotify. É algo que é ao mesmo tempo tão natural, né, falar, mas ao mesmo tempo tão assustador. E falar, se a gente for parar para pensar, é muito parecido com respirar. A gente respira normalmente, intuitivamente, fala, mas quantos de nós não sabemos respirar direito? Quantos de nós temos problemas justamente por não entender os métodos mais eficientes e entender o que o nosso corpo está dizendo em relação a isso? E com a comunicação é a mesma coisa, né? Falar todo mundo fala, mas falar para que você seja escutado, falar com que as pessoas entendam o que você quer dizer, falar com o objetivo de convencer, de vender uma ideia, de apaziguar uma situação, de fazer alguém gostar mais de você, de resolver um problema, aí exige um pouquinho mais de cuidado e de estudo. Mas não é nada que não se possa resolver com algumas coisas muito simples. Com certeza. Caminhando por essas dicas, nós dois somos professores, eu advogado, você é jornalista, a gente tem muita experiência com essa prática de falar em público. Queria que você extraísse já algumas dicas práticas que são relevantes e ao mesmo tempo, talvez alguns equívocos que você verifica frequentemente. É muito importante, e aí eu gosto de fazer muito trabalho em grupo, até porque no ambiente de trabalho os alunos vão precisar vender as ideias, explicar os problemas para os chefes, vão ter uma dinâmica ali de convencimento do cliente, em que saber falar muito bem é muito importante, em que vender a ideia, vender o argumento é fundamental. E o que se observa muito, principalmente no início, é o medo. E o medo é esse grande desencorajador. É o medo de você falar e ser julgado, é o medo de você falar e ser mal interpretado, de você falar e esquecer alguma coisa. Então a primeira coisa é conseguir lidar com esses sentimentos e entender por que o medo acontece. Muito do porquê o medo acontece é falta de treino. É falta de se colocar à disposição e treinar. Quanto mais a gente está acostumado a falar em público, mais fácil e mais natural isso vai parecendo. Menos o medo de ser julgado também acontece. Quantos de nós ficamos de fato julgando a pessoa que está falando? Na verdade, esse medo é muito mais irracional do que de fato uma coisa que vai acontecer ali na hora. E mesmo que a pessoa esteja te julgando, isso não impede de que você faça o seu melhor, que você fale o seu melhor, porque julgamentos também fazem parte do processo de comunicação. E julgado você será se ficar em silêncio também. Em silêncio também, então é melhor você se esforçar. E aprender a vencer o medo é um ponto muito importante. E a dica que eu dou em relação a isso costuma ser o treino. Então assim, se eu tenho medo de falar primeiro para muita gente, você pode começar se gravando e assistindo enquanto você fala. Porque ao se ver, você vai conseguir corrigir algumas coisas, entender como é que está a sua linguagem corporal. Aí depois você achou que foi bem ali gravando esse vídeo para si mesmo, é você gravar esse vídeo ou apresentar para mais 2, 3 pessoas, conversar ali com seus amigos, com seus familiares, apresentar a ideia e se sentir confortável. E aquilo ali vai crescendo até o ponto de que você conseguir falar para mais gente. E outra coisa que faz superar o medo é dominar o assunto. Se você conhece muito sobre algum tema, é muito mais fácil você falar e convencer do que se você está sendo jogado na fogueira. Então, quanto mais você se prepara para alguma coisa e se organiza nesse sentido, então assim, você vai falar e tem medo de esquecer, tenha bullet points guardado, não tenha medo de olhar se for o caso. Prepare uma apresentação visual bonita que também possa servir de suporte para desviar um pouco da atenção de você. Então treino é muito importante. A comunicação e a boa comunicação não é muito diferente de praticar um esporte. Quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você tende a ser. Com certeza. E se tratando de comunicação, é importante, me parece, alguns pontos, dentre eles, entender quem está do outro lado. O que essa pessoa espera de você? Por que ela está ali?
Você naquela situação é o chefe que está treinando uma equipe, é o professor que está tentando transmitir uma informação e um conhecimento, qual é o seu papel? Isso faz diferença para que você seja capaz de reter a atenção, adaptar a sua fala às circunstâncias e nesse aspecto da comunicação, tentar entender se as pessoas estão compreendendo a sua fala, se elas estão interessadas, porque a grande habilidade é a de retenção da atenção do público. Imagine o advogado na tribuna, sustentando, e os julgadores pouco interessados no que ele tem a dizer. Agora, quando você usa técnica de oratória e consegue trazê-los de volta e retomar a atenção, isso amplia muito a sua chance de sucesso. Isso pode ser numa sala de aula, numa tribuna, num vídeo para a internet, mas retenção da atenção. Para reter a atenção, você tem que conhecer o público, tem que adaptar o discurso, tem que ser bom naquilo que você propõe. Não adianta, eu não vou conseguir reter um público para discutir um assunto que eu não domino. Então são alguns pontos aqui interessantes. Mas vamos falar também sobre erros. Existem muitos erros que a gente identifica na prática que é bacana conhecer para tentar evitar. Quais que você identifica como mais frequentes? Com certeza, Beto. Comunicação, está na raiz da palavra, é ação comum. Não existe comunicação sem o outro. Esse outro pode ser a nossa conversa aqui ou o espectador que está ouvindo e eu não consigo necessariamente saber o que ele está pensando ou o que ele está fazendo. Mas um erro muito comum é justamente você estar tão preocupado com o que você está falando ou com o que você quer falar que você não está ouvindo ou vendo a reação dessa pessoa durante a fala. Então, enquanto você fala, é importante você ler a plateia, você tentar interpretar se a sua comunicação está sendo eficiente. A linguagem corporal diz muito isso. Se você está conversando com uma pessoa e você vê que ela não está te olhando nos olhos, ou que ela está muito distraída, ou que ela mexe no celular, ou o corpo dela se fecha em relação ao que você fala, fica mais fácil você entender se o discurso que você está passando está sendo mais efetivo ou não. A retenção das pessoas hoje, a gente sabe muito disso em sala de aula, é cada vez menor. Não adianta eu tentar dar a palestra mais elaborada para os meus alunos e passar 1h30 falando, que eu sei que depois de 10 minutos a cabeça dele já vai devagar para outros lugares. Então eu preciso entender quais são esses momentos em que eu estou sentindo que eu estou perdendo a audiência e depois puxar de volta. Então aí é o momento que você faz uma pergunta, que você dá um exemplo, que você quebra a comunicação. Uma atividade, uma dinâmica, tudo isso pode... Que não seja só você falar, mas você fazer com que a sua fala seja um convite para a pessoa, não só ouvir, mas participar também. Por isso que é importante, e é um erro que é muito comum, né? Não ler a audiência, a reação da audiência. Um outro erro comum é não entender para quem você está falando e qual é a mensagem que você quer passar. Muitas vezes a gente quer falar e não pensa exatamente em qual é o objetivo que eu quero atingir com aquela comunicação. O objetivo é mostrar que eu estou certo? O objetivo é encontrar um ponto em comum? O objetivo é mudar um comportamento? É passar um sentimento? O objetivo é fazer rir? Se eu sei qual que é o objetivo que eu quero passar e eu entendo para quem eu estou falando, eu vou moldar a minha comunicação nesse sentido. Outro erro comum é entender que a comunicação não é só falar, não é só a linguagem oral na comunicação oral. A linguagem corporal diz muito. Se você está falando no microfone, se o microfone está tremendo, isso diz talvez até mais do que o discurso que você está falando, porque coloca em xeque a credibilidade. Se você não está vestido apropriado, e o apropriado não é necessariamente estar bem vestido, porque dependendo do contexto, mais apropriado é o mais informal. Isso transmite uma mensagem também. Se a sua linguagem é tímida e não expansiva, ou se ela é expansiva demais a um ponto de parecer agressivo, o tom isso da voz também são elementos. Às vezes você perde a plateia no tom da voz, às vezes você perde a plateia em não olhá-la nos olhos. Então, esses costumam ser erros comuns. E no direito, como é que é num processo de você fazer uma sustentação, de você convencer um júri? Tudo isso é um grande desafio, porque o advogado ele busca o convencimento. Ele tem um pedido e ele tem uma causa de pedido, ele tem um motivo para conseguir convencer. É uma disputa interessante e o tom, inclusive, muda muito entre advogados e circunstâncias. Por exemplo, um despacho. É uma comunicação. Eu vou conversar com o julgador da causa no privado, no gabinete desse magistrado, ou por telefone, ou por videochamada, tentar pontuar elementos relevantes do processo para que ele se convença da minha tese. É uma conversa. Na tribuna,
a conversa já ganha um outro tom, já tem um pouco mais, um pequeno espetáculo que muitas vezes é criado. Tribunal do júri vai muito na emoção. Você quer convencer que o seu cliente é inocente, ou buscar que o tribunal absolva, muitas vezes no aspecto emocional, muito mais do que o aspecto técnico. E o contrário também se aplica? Se, por exemplo, nesse tribunal de júri você não é o advogado, você é o promotor? Também, o cenário é muito parecido, porque você tem o tribunal do júri composto por cidadãos que não são juristas e que vão julgar com critérios variados. E é preciso entender o que faz sentido para aquele público e tentar construir a melhor tese. Mas são desafios variados. E aí tudo isso que a gente está falando, o seu comportamento, a sua postura, porque se você conversa com o jurado com uma postura de prepotência, ele não vai te levar a sério, não vai te respeitar, não vai criar empatia. O contrário também, se você chega para o jurado com uma cara de quem não acredita na tese, não vai convencer. É como um vendedor que não acredita no próprio produto. Então existe um equilíbrio necessário que só a prática, só a experiência faz com que a gente alcance. E é um aprimoramento diário. O advogado fez 15 júris, mas ele vai continuar aprendendo. Ele está no 100º júri, ele vai continuar aprendendo. Os bons profissionais são assim, eles seguem evoluindo. E aí tudo isso que a gente está falando, entender o público, entender a postura corporal, ter confiança no que fala, domínio do conteúdo, e aí puxando já para alguns erros. Erros importantes. Primeiro, questão do tempo. O advogado tem que saber lidar com o tempo, porque o tempo é dado a ele e não há um espaço de prorrogação. Então se ele tem 15 minutos para sustentar, não são 16, são 15 minutos. Ele precisa fazer caber o discurso dele naquele tempo. Outro ponto, entender as regras do jogo. A fala no tribunal do júri não é igual a uma sustentação oral no STJ, que não é igual a sustentação oral no STF, e assim por diante. Entender como funciona o jogo faz toda a diferença. Conhecer bem a causa, conhecer bem o processo, entender os aspectos fundamentais. É aquilo que você falou, se eu não domino a matéria, eu não consigo transmitir com propriedade e com confiança. Da mesma forma, o advogado sobe na tribuna e não sabe o suficiente do processo civil, por exemplo, não sabe o suficiente sobre o regimento interno daquele tribunal. Tudo isso vai complicá-lo. E por que você acha que é importante, não só para as nossas áreas, a minha mais óbvia ainda, porque é comunicação, a sua no direito, mas por que é importante para todas as áreas aprender essas dicas que a gente está ensinando, evitar os erros que a gente está alertando? Por que é importante para um nutricionista, para um médico, para um contador? Maravilha, é uma boa pergunta. Porque hoje a gente constrói a nossa imagem profissional por vários aspectos. Dentre eles, um dos mais importantes é a comunicação oral. E veja, você nutricionista, quando está no atendimento com o seu cliente, é uma comunicação oral. E a forma como você transmite a mensagem, a forma como você entende o que ele está passando, faz toda a diferença para que ele se sinta acolhido e confie no seu trabalho. Essa sua postura, se você é alguém que publica vídeos, conteúdos nas redes sociais, essa postura vai fazer diferença na hora de conquistar o cliente, na hora de ter a ascensão profissional. Você trabalha em uma empresa, a sua ascensão ali dentro estará também relacionada a essa capacidade de se comunicar. Porque os cargos de liderança são cargos comunicativos. Você não se torna reitor de uma instituição de ensino superior sem ter habilidade de falar em público, coordenador de curso. Como é que você vai conduzir uma reunião se você não tem habilidade para isso? Então, a comunicação oral ela é fundamental para todas as profissões. É claro que alguns conseguem se esconder ali só na parte técnica, na parte escrita, mas acabam perdendo uma oportunidade grande de ascensão profissional. É aquela soft skill que quando chegar num patamar mais elevado da carreira, pode vir a ser o grande diferencial, né? Será essencial. Uma dica final aqui que eu acho que é importante é você não ler. Se você preparou um discurso, se você tem uma palestra, uma sustentação oral, não dá para ser lido. Imagina você assistir o vídeo de hoje, ao invés de ser um bate-papo, se estivéssemos lendo todos esses comentários que nós fizemos. Se você está aqui, você com certeza não estaria numa situação como essa, porque é muito chato, é desagradável. Então, ter o domínio, mas conseguir adaptar. Isso é importante também, a adaptabilidade. Não raro,
Não raramente acontece de você ter se preparado para uma palestra de 30 minutos, mas o evento que você vai palestrar, você é o último evento, passa por uma série de atrasos e quando você vai palestrar já está na hora do almoço, todo mundo morrendo de fome, ninguém vai aguentar 30 minutos. Não é culpa sua. Mas se você ficar 30 minutos falando, você vai perder o público. Conseguir entender o que eles estão passando e conseguir adaptar a sua fala para um tempo menor ou torná-la ainda mais interessante para que eles queiram ficar, é essencial. Então essa adaptabilidade tem um papel fundamental e é preciso também estar preparado para os diferentes cenários. Essa é uma conversa que gera muitas outras conversas, porque é muito fundamental para todas as carreiras, é fundamental para você crescer profissionalmente, para suas relações interpessoais, né, para sua relação com seus pais, com amigos, com um parceiro romântico. Tudo isso importa na hora de você construir esses laços, porque nós somos seres em sociedade. Eu queria agradecer, Beto, mais uma vez por esse episódio. Queria muito agradecer você que nos acompanhou até o fim. Você está ouvindo pelo Spotify, acompanhe pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, segue lá no Spotify também. A gente publica alguns conteúdos diferentes. Segue a gente no Instagram, @deangeliscast. E muito obrigado pela nossa parceria. Comente, compartilhe, deixe suas sugestões que a gente vai... também, comentários. Exatamente, que a gente vai escutar tudo. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, até mais.